Bom dia! O nosso trabalho vai apresentar sobre o tema abrigo. O ponto de ônibus ou abrigo de ônibus surgiu em Beauvais, norte de Paris, quando Jean-Claude Decaux resolveu fixar cartazes na rua para promover o negócio de família. Essa promoção de publicidade teve imediatamente notoriedade em sua cidade e logo recebeu pedidos de outros lojistas para fazer o mesmo para eles. Começava assim a borbulhar na cabeça de Jean um novo negócio, o da promoção de produtos usando mobiliário urbano, e se intensificou mais a partir da observação de que muitas pessoas tinham que esperar pelo seu transporte à chuva, e mesmo quando os abrigos existiam, estavam em muito mau estado. Encontrou aí uma solução que seria vantajosa para todos os lados, ou seja, instalar pontos de autocarro, abrigos gratuitos, pedindo em troca exclusividade de exploração publicitária nesses espaços. Em 1970, o conceito foi internacionalizado e exportado para outros países, um deles o Brasil, pois nos anos 70 houve a inserção do abrigo de ônibus no sistema de transporte municipal em São Paulo. Antes do ônibus, eram os bondes que cuidavam do transporte da cidade. O embarque e desembarque dos passageiros eram feitos em qualquer lugar, pois era apenas necessário puxar uma corda que acionava o sinal, pedindo a parada em qualquer lugar da rua, causando desordem não só nos passageiros, mas no trânsito e na velocidade que o bonde andava. O crescimento populacional da cidade aumentou constantemente. Essa forma de transporte começou a não funcionar. Ocorreu então o aumento do número de linhas e a introdução de veículos coletivos com carroceria fechada. Ocorre a necessidade de organizar o embarque e desembarque, dividindo e identificando as linhas e protegendo os usuários das condições climáticas. Essa organização começa com um simples pontalete de madeira espetada na calçada. Logo depois, passa para os abrigos com aberturas e assentos. Foi então, em 1975, elaboraram um amplo estudo de transporte para a região metropolitana de São Paulo, que para o ônibus propunha uma rede estrutural de 33 linhas. O Plano Municipal de Transporte Coletivo considerava a implantação em toda a malha urbana, através de pontos iniciais nas periferias com 23 corredores e pontos finais em 28 terminais. Foram, portanto, definidos 4.000 pontos favoráveis às instalações e à iniciação de cadastramento, e codificação de 17.000 pontos de partida. Funcionalidade. O ponto de ônibus é um ponto de embarque e desembarque urbano. O abrigo é para proteger os seus usuários de mudanças climáticas, proporcionando conforto e segurança no ponto de coleta de passageiros e motoristas de táxi. Busca maximizar a resistência e a beleza, proteção da diversidade climática, informação, conforto, segurança e circulação de ar. Os pontos de táxi são reservados nas vias públicas, destinadas ao estabelecimento exclusivo de veículos que prestam serviços. A parada de ônibus devem ser totalmente compatíveis com o seu ambiente e ter espaços para a instalação de informações relacionadas ao funcionamento público, transporte, incluindo mapas de rotas, linhas, sistema de posicionamento, tempo e legibilidade para todos. Ergonomia. A largura mínima para a entrada no abrigo deve ser de 80 centímetros. O espaço livre é de 0,9 a 1,2 metros dentro do escopo do abrigo. A altura mínima da parte inferior da copa é de 2,2 metros de altura. A bancada com capacidade pelo menos de 4 pessoas sobre o dossel. Espaços para exibição do nome da estação de forma visível ao público. Espaço para instalação de mapa de localização no abrigo. Publicidade e propaganda instalada no abrigo, criando uma barreira à visão de passagem e tráfego. A implantação do abrigo deve ser feita de forma que os passageiros em espera não ocupem os espaços da calçada. A largura mínima absoluta para tráfego de pedestres deve ser de 90 centímetros e o valor desejado é de 1,5 metros. As paredes do abrigo devem ser instaladas a uma altura de 15 centímetros do piso da plataforma de espera ou calçada. Materialidade. A matéria-prima ela deve ser escolhida de forma que haja um equilíbrio entre a beleza e a performance. Os materiais mais utilizados é o metal, o concreto, o tijolo,
o vidro e o plástico. O tijolo, ele pode ser utilizado em colunas, pisos e bancos, e ele pode ser facilmente substituído ou reparado. Os metais, eles servem de esqueletos de abrigos, bancos, pontes e latas de lixo, e são resistentes à tração e a altas pressões. Já o concreto, ele é para construção de infraestrutura e de elementos estruturais, que seriam as colunas e o teto. E é usado como base para melhorar a resistência estrutural. Já os materiais compostos, eles são propriedades físicas e químicas que fazem a diferença, né? E são leves e têm alta resistência na formabilidade. Já o vidro, ele é facilmente de limpar, né? E tem alta transparência. Os melhores materiais, eles são aqueles que são resistentes e também possam suportar o uso contínuo e ser facilmente mantido. Por conta do vandalismo, pode reduzir a desejabilidade. Então, materiais fáceis de limpar são os que são os adequados. Agora eu irei falar sobre a tipologia. Há vários pontos de ônibus, tanto padrão quanto diferente, feitos pela prefeitura, feitos por arquitetos. Aqueles feitos pela prefeitura nós podemos ver em vários lugares de São Paulo mesmo, ou então feito pela alguma outra prefeitura de algum outro estado. Alguns feitos por arquitetos, como por exemplo o arquiteto Sou Fujimoto, que seu ponto de ônibus lembra uma floresta com finas hastes de aço que suportam uma escada em caracol. É uma obra muito interessante, eu devo admitir que eu gostaria muito de ver um ponto de ônibus como esse. Ou então de Wang Shu. Seu abrigo de madeira é inspirado nas antigas câmeras escuras. Esse abrigo de ônibus, mas não meramente isso. Isso é um abrigo de ônibus, mas não meramente isso, diz o arquiteto. Tecnologia. Um dos imóveis urbanos mais importantes para o cidadão é a utilização de materiais com base nas condições climáticas de vários países e cidades, que fazem lembrar a beleza tradicional e atratividade com a combinação de tecnologias e métodos modernos de construção para construir um abrigo para transporte público. A destruição de estruturas de abrigos traz muitos resíduos e lixo para o meio ambiente, resultando em enormes custos de manutenção. Para este efeito, utilizam materiais tradicionais, modernos, tecnologia não utilizada para a construção de novos abrigos. Portanto, é necessário considerar estratégias para melhorar as propriedades mecânicas, com a utilização de materiais compostos em seu abrigo. Neste estudo, o efeito das condições ambientais sobre a resistência dos materiais compostos é investigado para compreender suas propriedades mecânicas. Bom, eu agora vou falar um pouco do vandalismo. O vandalismo é a ação de destruir ou danificar a propriedade alheia sem motivo aparente ou no ato de vingança, expressão política e até mesmo influência social. O vandalismo em pontos de ônibus muitas vezes são feitos por indivíduos que não entendem que tal patrimônio também é para uso dos próprios vândalos e que o dinheiro do reparo é retirado dos impostos pagos pela população que poderia ser investido em outras áreas, como saúde, educação e moradia. O vandalismo em ponto de táxi também não é muito diferente do de ônibus, somente com o agravante de que o ponto de táxi muitas vezes é vandalizado ou mal conservado pelos próprios taxistas, por motivos desconhecidos ou até mesmo por rivalidades entre empresas concorrentes que trabalham na mesma área. Apesar desta realidade, a maior parte da degradação dos pontos de táxis se vem do intemperismo e mal conservação. O vandalismo por parte da população representa a menor parcela da porcentagem.
Nesse estudo, abordamos o tema aguardar, que simboliza as paradas de ônibus e de táxi, vendo sua funcionalidade e materialidade, e concluímos que esse mobiliário requer uma atenção específica em cada local onde é implantado, atendendo os diferentes tipos de usuários, adultos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, trazendo conforto ambiental e ergonomia. Concluímos também que para projetar as paradas de ônibus e de táxi é preciso considerar as condições climáticas, para desenhar os modelos que protegem as pessoas de chuva, sol ou até mesmo neve, e os materiais a serem utilizados, levando em consideração a durabilidade e eficiência do material para produzir um móvel leve, fácil de ser implantado e que seja resistente ao vandalismo. O trabalho foi importante para entendermos como surgiu a necessidade da parada de ônibus e de táxi para a organização do sistema de transporte e nos ajuda a compreender a importância dos materiais a serem utilizados e das necessidades dos usuários para podermos projetar um mobiliário de qualidade que cumpra com excelência o seu papel.